O doutor Bruno Melo, que está conosco aqui no Jogo do Poder hoje e veio conversar conosco um pouquinho sobre o papel que ele tem na ajuda ao pai. E ele se divide, entre a política e a odontologia. Quer dizer, está todo mundo com um sorriso perfeito aí. E entre os pacientes do doutor Bruno Melo é pela dedicação que ele tem, não só à odontologia, mas à academia também, né? Porque ele também é ligado diretamente aos cursos de odontologia. Doutor Bruno, bom dia e bem-vindo aqui ao nosso programa. Manuel, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando contigo no dia de hoje, né? A gente tem um carinho especial aí pela Jovem Pan, porque é uma rádio que fala as nossas pautas, as pautas de direita, enfim. E a gente queria agradecer aqui todos os ouvintes que estão hoje nos ouvindo nesse magnífico Jogo do Poder. Te parabenizar, porque eu sei que você vai ganhar uma homenagem hoje na Assembleia Legislativa, né? Bom, um programa desse aqui eu acho que só contribui mesmo para a política catarinense. Cumprimentar o Haroldo aqui, estou aqui na companhia do nosso Orlandino, né? O Heleno é o nosso presidente do PL municipal, está aqui conosco hoje. Cumprimentar a Simone aqui também, que está do nosso lado, enfim. É um prazer estar aqui para que a gente possa conversar um pouquinho e bem você me comentou, a gente tenta fazer essa ajuda ao governador, né? Uhum. Nós estamos aí dentro da política há muitos anos, né? Ele vem já de uma carreira desde deputado estadual, deputado federal, senador, e a gente sempre tentou contribuir com ele da melhor forma, Manuel, né? Conselhando, dando todas as diretrizes para ele, né? Tentando achar o melhor caminho, e a gente bate bastante bola junto. A gente sempre diz que a gente é palpiteiro, conselheiro, entusiasta, e a gente faz isso com carinho porque a gente acredita no que ele vem fazer para Santa Catarina, e é um sonho de vida, né? Ele construiu isso a vida toda e chegou nesse momento, e eu acho que sim, os filhos têm um papel importante de ajudar ele. Somos os mais críticos, pode ter certeza que nós não passamos pano, muito pelo contrário, nós somos energicamente críticos a ele, porque a gente sabe que quando a gente quer o bem de alguém e a gente vê coisas erradas, a gente só fala só corrige ou coloca algum tipo de indagação nas pessoas que realmente a gente gosta, né? Quando a gente não gosta de alguém, diz, não, toca a vida que tá tudo certo, e nem levanta nada, deixa correr, né? Mas a gente contribui com ele e com bastante carinho aí a gente faz esse papel. Claro. Bom, o doutor Bruno, quando chegou aqui, ele estava nos contando, né, que ele tem dois disjuntores na vida dele. É o disjuntor da odontologia e o disjuntor da política. Como é que é essa separação desses dois disjuntores em termos de tensão? Porque evidentemente que há tensão em cuidar dos dentes ou do sorriso de uma pessoa, mas a política tem tantas tensões quanto, às vezes, uma cadeira de dentista, porque normalmente quem está na tensão é o paciente, né, nem tanto o médico. Mas vamos lá, separar isso eu imagino que seja complexo, porque a partir do momento que, de repente, o senhor está lá atendendo um paciente, a política chama, e tem condições de separar cada coisa no seu tempo? Manuel, isso é uma coisa que eu já venho fazendo há muitos anos, né? A gente já está acostumado a fazer isso. Acho que a gente já tem tanto eu como o Felipe, né? Também um grande advogado, também trabalha dessa forma. Eu sempre digo, né? Eu tenho um disjuntor, né? O disjuntor da odontologia, na qual me dedico muito, construí minha carreira profissional, devo tudo aquilo que eu tenho à minha profissão hoje. Estou na academia, tenho cursos de pós-graduação na área de implante, que é a minha praia, e enfim, labuto muito nisso, né? Fiz uma formação acadêmica, mestrado, doutoramento na minha área, e a política sempre chama, né? Então eu digo assim, de vez em quando eu ligo o disjuntor da odontologia, muitas vezes ele está ligado sempre o dia todo, né? E daí, de repente, a gente liga sempre o disjuntor da política, volta e meia, e sempre depois do horário de expediente, a gente liga esse disjuntor da política e vai noite adentro, ajudando, podendo opinar, ser conselheiro, entendeu? Se preocupando aí com toda essa questão do governo para que ele faça o melhor governo para Santa Catarina. Como é que é essa relação com o teu pai? Porque eu imagino que, de repente, você tá lá com a tua família, os teus filhos no fim de semana, toca o telefone, pai, e aí? Tem que correr e lá atender? É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Ele demanda bastante a gente está sempre junto e a gente sempre procura, né, dar essa atenção para ele. Ele também vem muito nas nossas casas, né, para que a gente possa também
em algum momento, né, também ter esse momento de família, né? Sim. Embora a família, a gente senta para conversar e vai conversar do quê? Vamos conversar da política, né? Todo mundo gosta e é assim que funciona. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir, entendeu? Mas faz parte do jogo. Que permeia, não adianta, né? Faz parte do jogo. Tudo é política. Tudo é política. Desde você levantar para escolher uma roupa para colocar, você está fazendo política contigo mesmo, né? Claro, você já está fazendo uma escolha ali. Né? Com certeza. É isso aí. A gente está sempre movido por isso, Manuel. Com certeza. Bom, o pessoal evidentemente já está ouvindo aí e tem muita gente que deve estar se questionando assim, mas o Emanuel vai fazer aquela pergunta que não pode faltar, né? Acho que já vou fazer de cara para ele nos responder agora. Vai ser vice do Topazio ou não? Rapaz, essa pergunta aí todo santo dia aparece, né? Sabes que antes de tu responder, eu vou fazer aqui no jornalismo fala um nariz de cera, né? Antes de eu chegar no assunto. Eu fui conversar esses dias com uma liderança que me disse o seguinte, Emanuel, dentro do PSD, que é o partido do Topazio, tem linhas de raciocínio que dizem o seguinte, e que teria sido feita uma consulta, que há jurisprudência no Supremo Tribunal Federal para garantir que um filho do governador, ou no caso o Dr. Bruno que está aqui conosco, seja indicado a vice do Topazio, né? Isso é o que eu ouvi aí na esquina das políticas da vida, né? Mas a realidade, evidentemente, vocês vivem dentro do partido, partidariamente. Vais ou não vais? Bem, Manuel, eu sou hoje também atualmente vice-presidente estadual do partido, do PL, né? A gente ajuda bastante o partido quando eu ligo o disjuntor da política, né? Sim. E essa pergunta da questão Primeiro eu queria colocar que a gente tem uma grande afinidade pelo projeto do Topazio aqui em Florianópolis, né? O governador e ele têm triangulado muito, né? Eu acho que eles têm o mesmo perfil, muito parecido um com o outro. Trabalhador. A simplicidade, trabalhador, entendeu? O Topazio vem fazendo um excelente governo aqui em Florianópolis, a gente vem percebendo isso. E o PL, ele vai se somar à candidatura do Topazio aqui, porque a gente acredita que é um projeto muito importante para Florianópolis, essa união entre o PL e o PSD do Topazio aqui na nossa cidade, né? Em relação ao pessoal aventa, você pode ser o vice do Topazio ou não, a gente está fazendo algumas consultas, né, na questão jurídica para isso, porque existem algumas leis, né, que impedem que um filho de por exemplo, governador, no seu estado de abrangência, você não pode ser candidato a nada, os filhos não podem, né? Mas tem algumas jurisprudências já em relação a isso e a gente está fazendo algumas consultas. Mas é óbvio, Emanuel, que eu também tenho que fazer uma avaliação de tudo isso aí. E o PL tem muitas outras possibilidades para compor com o vice Topazio, vice do Topazio, né? Nós temos aqui outras lideranças fantásticas também em Florianópolis que podem estar somando sim no projeto Topazio para com que a gente possa fazer um governo de sintonia, né? Eu sempre digo que aqui em Florianópolis se confunde muito, né? Às vezes o pessoal acha que o centro administrativo lá na SC 401 pertence à prefeitura, outros acham que o Pró-Cidadão aqui faz parte do governo do estado, né? É uma mescla aqui entre o governo estadual e municipal, por isso que eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Juntos aí. Né? Quem é que está nessa lista? Poderia... Olha, qual é o teu nome? Enfim, temos aí a própria vereadora Mariane Matos. Que as fichas estão todas no teu nome, né? Você vai nas casas de apostas, o nome Bruno Melo está disparado na frente. Tem a própria vereadora Mariane Matos, é um grande quadro, né, aí do PL. Temos outras lideranças aí que estão filiadas também, que são, como se diz, um pouco apolíticas, mas que também vão conseguir trabalhar numa gestão fantástica com o Topazio, porque o próprio Topazio era um apolítico antes, né? O próprio prefeito Topazio, ele numa conversa que eu tive com ele, ele falou assim, Bruno, eu fui presidente de Grêmio Estudantil, eu participei, fui presidente de algumas associações, enfim, tal, na minha área de atuação, e nunca fui político, e simplesmente houve uma possibilidade de eu ser vice do Jean, construir isso aí, e hoje eu tenho uma visão muito de gestão empresarial, porque eu trouxe isso da minha vida profissional, né? Então nós temos também lideranças muito interessantes aqui dentro do PL, que também vão poder talvez contribuir nessa mesma linha, né? Caso a gente venha fazer outro tipo de rearranjo aí para a questão do vice do Topazio. Claro, claro. Bom, mas o que a gente pode deixar como certeza é que o PL vai fazer a composição com o Topazio. Vai fazer a composição, né? Isso o governador já alinhou com o Topazio também já nos alinhou. E vai indicar o vice. E o PL vai se indicar o vice, né? Isso é o que a gente vem conversando aí, né?
inclusive para com que a gente possa construir um melhor projeto para Floripa. Isso é a ideia, entendeu? Sem sombra de dúvida. Estás feliz hoje dividindo essa vida entre odontologia, política, articulação, pensando na prefeitura da capital também? Às vezes o pai chama na casa da agronômica, reunião até meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, e no outro dia 7h30 já tem que atender paciente. Dá tempo de viver? Dá tempo, cara. A gente tem, graças a Deus, tem uma esposa aí extremamente compreensível. A gente sempre diz isso, né? A Marina... Aliás, é engraçado isso, porque esse relato de quem trabalha com política e tal, né? É que a pessoa mais vive para a máquina pública do que para si mesmo. Né? Sim, é o caso do governador, é o caso do prefeito, enfim, que a gente vê que são muito trabalhadores. Aí o pessoal diz assim, mas dá para viver? As esposas não reclamam? Não, às vezes reclamam, mas a gente trata de contornar também, né? Não, isso aí é fundamental, né? Um político, ele precisa realmente ter uma pessoa do lado dele que compreenda, né? Sim. Porque o político, eu sempre digo assim, o político ele não casa com a esposa, né? A esposa é amante, né? A esposa está sempre sendo, como é que se diz? No momento X eu posso te ver, no momento... o casamento é com a política. Então, se o político não entender isso, né? E ele não conseguir fazer isso, não dá certo na política, né? A política ela é uma dedicação diária, 25 horas por dia, e é isso que a gente vê no governador. O governador faz isso aí, né? E a gente também consegue ajudar ele dentro daquilo que a gente pode, né? A gente tem as nossas famílias também, mas a gente, graças a Deus, eu tenho uma esposa bem compreensível aí, de vez em quando dá uma puxada de orelha, né? Pô, tá chegando muito tarde hoje, não sei o quê, mas dá tudo certo, a gente consegue ajudar e a gente tá feliz nisso aí, a gente gosta disso. Coisa boa. Nós estamos aqui com Bruno Melo, filho do governador, que é vice-presidente estadual do PL. Outro dia eu estava conversando com o senador Jorge Seif, foi ele que me trouxe aqui a informação, né? Ele disse o seguinte: Emanuel, eu tenho intenção pessoal, por mais que o PL tenha essa intenção, eu vou trabalhar duro, afinco, para que a gente tenha 100 prefeitos aqui em Santa Catarina na eleição do ano que vem. E aí eu pensei, mas é arrojado fazer 100 prefeitos, porque o MDB, que era no auge, nos áureos tempos do MDB, que era foi um dos partidos maiores de Santa Catarina. Sim, certamente. Hoje o PL tá ocupando um espaço que foi deixado pelo MDB na redução de estrutura do MDB, porque o MDB perdeu grandes centros, como por exemplo a capital e outras grandes cidades, e o PL agora vem buscando, e o PSD também, dessa mesma forma, que vão ser as principais forças políticas para o ano que vem. Mas daí eu pensei, mas 100 prefeitos é arrojado. Como é que vocês estão trabalhando? Bem, Manuel, deixa eu te contar um pouquinho como é que nós estamos no Estado, né? Até para você entender aí toda essa nossa organização, né? Nós, em 2012, tínhamos um prefeito, o PL, né? Hoje nós fizemos uma eleição em 2020, elegemos 28 prefeitos, e hoje nós estamos aí com 52 prefeitos filiados, fora alguns prefeitos ainda que querem vir filiar-se ao PL. E como o próprio governador diz, nós temos muito cuidado em relação a isso. Por quê? Porque nós não queremos ficar de mal com nenhum partido, a gente quer fazer uma construção ampla para Santa Catarina, com vários partidos, tanto na eleição municipal como na eleição estadual, e a gente toma muito cuidado em relação a isso, né? Porque você sabe que quando você tem a máquina na mão, às vezes alguns prefeitos querem vir, enfim, querem se aproximar disso, né? E a gente recebe todos muito bem. A gente tem essa interlocução com todos. Mas a gente tem, por exemplo, prefeitos que são de outros partidos que seguem, estão ligados a outros políticos também. Então a gente está com muito dedo em relação a isso, muito milindre, né, para com que a gente não tenha nenhum tipo de problema de relação com os outros partidos também, a própria Assembleia Legislativa, os deputados também têm os seus prefeitos lá, que têm os seus apoios, né? Então a gente tenta construir de uma forma muito harmoniosa, né? Mas a ideia de ter 100 prefeitos é a ideia que ele lançou, né? Ele sempre lançou. E ele, quando ele lança metas, Emanuel, é impressionante. O governador, ele tem, eu sempre digo assim, né? Heleno, ele tem uma bola de cristal, né? Ele meio que faz as metas. Então, a meta de fazer 100 prefeitos é uma meta audaciosa? É uma meta audaciosa, mas eu acho que nós temos condições de fazer isso. Hoje nós temos, por exemplo, quase 300 vereadores, 297, nós temos 11 deputados estaduais, 6 federais, né? Maior bancada na Assembleia, maior bancada federal, o senador, a vice-governador e o governador, né? Hoje nós estamos aí mais ou menos com 51 mil filiados, né? Divididos entre homens e mulheres aí.
E a gente está realmente com uma meta de 100 prefeitos aí, que eu acho que é uma meta audaciosa, mas a gente tem condições realmente de fazer. Só um dado, a gente fez uma pesquisa, Emanuel, agora, recentemente, a gente fez a pesquisa e colocou a seguinte pergunta. Em quem você, eleitor, votaria para prefeito de sua cidade? Qual o número do partido que você votaria eleitor do município tal? E colocamos lá o 22, o 55, o 13, o 11, enfim, todos os partidos que a gente percebe que tem movimentação naqueles municípios. E é impressionante que o 22, o PL, ele sai com 10 a 15% na frente de qualquer outro número, só pelo fato de ser realmente do PL, né? Então o PL, ele foi um partido que foi muito bem abraçado em Santa Catarina pelos eleitores, né? Por causa do nosso presidente Jair Bolsonaro, e eu acho que isso vai ter também um reflexo nas eleições municipais. Eu acho que isso vem sim, né? Então, se a gente já tem essa prerrogativa e a gente conseguir ter um candidato, né, como o próprio governador diz, um candidato limpinho, um candidato correto naquele município, esse candidato ele já tem uma gordura que ele sai na frente dos outros, e se for realmente um candidato competitivo, tenho certeza que ele vai ganhar a eleição naquele município. Então, por isso que eu acredito que a meta de 100 prefeitos realmente ela pode se tornar uma meta real, entendeu? A Adeliana é competitiva para São José? Adeliana é um excelente quadro em São José, né? Uma ex-prefeita, tem história, deixou muita coisa boa em São José. Está fazendo uma nova roupagem agora até nas redes sociais dela, né? Sim. A gente estava comentando antes, ela começou uma movimentação bem bacana, né? E a Adeliana é a nossa candidata lá em São José, e certamente nós vamos estar junto com ela, ajudando ela a construir o projeto, porque eu acredito que para São José o melhor projeto é a Adeliana voltar a ser prefeita lá. É evidente que essa eleição do ano que vem pauta muito o que vai acontecer em 26, né? O desempenho do PL agora pode ajudar muito num processo de reeleição do governador Jorginho Melo lá em 2026. Por mais que a gente lance isso agora, eu sei que as conversas são o seguinte: não vamos falar em reeleição agora, porque o foco é a eleição de 2024, o foco é governar no momento onde nós estamos. Mas é uma coisa que a gente não pode deixar de olhar. Se o PL for bem agora, em 26 tende a ir bem a reeleição do governador Jorginho Melo. Evidentemente que são processos que a gente tem que observar para ver quem são as pessoas que vão concorrer pelo PL, mas como é que tu acompanha diretamente, por exemplo, assim, essa diferença que dá entre uma cidade e outra? Vamos pegar Florianópolis. Florianópolis, o PL e PSD estarão juntos. Ali em São José, PL e PSD do outro lado da ponte vão estar separados, vão estar brigando pela prefeitura. É agradável manter uma relação assim? Porque a eleição municipal é uma sopa de letrinhas, né? Cada situação, cada cidade é uma realidade diferente. Emanuel, cada partido vai querer fazer querer criar sua musculatura. Isso é evidente, né? Porque eu acho que as eleições de 2024 elas vão reverberar muito nas eleições de 2026. E é legítimo que cada partido tente arrumar o seu quintal e vá para a eleição e faça da melhor forma possível os seus candidatos, né? E gozem da vitória dos seus candidatos. Essa questão de que em alguns municípios nós estamos separados, outros nós estamos juntos, e isso nós temos também o MDB, que vai estar muito em alguns municípios conosco também, o próprio PP, entendeu? Né? Tem vários partidos hoje que são da base do governo do Jorginho Melo, que vão estar conosco nas eleições municipais. Mas a gente leva com muita tranquilidade isso, né, Manuel? Então a gente não tem essa questão de, poxa... Não fica um coração partido num lugar e no outro? Não. Evidentemente, aonde dá para a gente fazer a composição, a melhor composição possível, né? Que seja mais interessante, inclusive, para o município até, né? A gente faz. Mas aonde não tem conversa, onde é Vasco e Flamengo, aí tem que deixar acontecer as eleições, vai lá o candidato do PL, vai o candidato do outro partido, e a gente vai estar sempre esperando o melhor resultado para a população, né? E os candidatos do PL tenho certeza absoluta que vão ser candidatos que vão estar aí preocupados com o município e para fazer um bom trabalho aí, né? Tem uma linha de raciocínio que eu vi outro dia num evento que eu fui, de uma pessoa ligada ao governo, me disse assim: Manuel, seguinte, se o PL lançar um candidato a prefeito em Chapecó,
para concorrer com o João, o PT vai ganhar em Chapecó. E para o governador Jorginho Melo, se o Décio Lima for para o segundo turno em 26, vai ser bom, porque o Jorginho Melo vai ganhar. Isso eu ouvi de uma pessoa do governo, mas que evidentemente, vamos lá, é claro que é uma visão do governista, de quem está ali. Mas depois eu fui para casa pensando, não é verdade? Se o governador for com Décio Lima de novo, tende a vencer a eleição, porque de fato a eleição foi polarizada e o governador Jorginho Melo teve uma ampla margem à frente do Décio Lima. Mas Chapecó, PL tem, voltando a Chapecó, tem interesse em lançar um candidato? Olha, isso aí eu vou deixar para você perguntar para o governador, essa pergunta aí. Vou deixar para você perguntar para ele, porque ele realmente tem essa resposta bem melhor que eu aí. Mas tá sendo estudado, então. Existem possibilidades, sim, mas isso é uma conversa que passa aí por ele e a resposta é dele. A resposta é do presidente, né? O vice-presidente não toca. O vice-presidente não toca nesse assunto. Mas muitas das definições vão passar por ele agora. Sim. Ele é uma pessoa que, além de estar nesse ritmo doido dele, né? Uhum. E realmente é o ritmo que o catarinense espera de um governador, né? De estar presente nas cidades, de estar aí... chegou de Buenos Aires no domingo, era 11h30 da noite, passou lá na casa da vice-governadora para assinar o livro de retomada de posse no governo, sim, que ele deixou com a Marilisa, o governo de Santa Catarina, no período que ele se afastou ali, de uma forma bem rápida, né? Para acompanhar a posse lá do Milei. E já de manhã cedo estava em Xanxerê lá, vendo o estrago lá das chuvas, né? Enfim. Então, esse é o mote do governador. E ele também, além disso, vai fazer também todas essas avaliações aí das nossas candidaturas de 2024. Então, o governador, eu posso dizer que ele tem bons olhos aí, ele tem palpites muito bons e conselhos muito bons, né, para dar para vários candidatos aí. E se preocupando realmente, claro, levar o melhor do PL para os municípios catarinenses. Essa é a ideia. Nos pequenos municípios ele também deve tomar decisão ou alguns deputados vão participar desse processo de escolha? Não, os deputados estão sempre junto participando. Isso ele sempre compõe com os deputados, enfim. Evidentemente que existem vários problemas, né, em vários municípios, às vezes tem um caroço aqui, um caroço ali, uhum, mas ele sempre vai apaziguando e vai fazendo da melhor forma e deixando com que os deputados também participem, até porque são pessoas que constroem o partido junto conosco todo santo dia, né? Claro, tanto os deputados estaduais, os deputados federais aí, o nosso senador. E então vai estar sempre tendo esse diálogo e é o que ele sempre faz. Claro. Última pergunta, então. Claro. Porque normalmente eu faço assim, né? Eu pego um ponto lá no início e para fechar eu volto naquele ponto, né? Que é a questão da candidatura à vice-prefeitura em Florianópolis. Se tudo tiver certo, se os anjos disserem amém, se houver um alinhamento dos astros, vais? Olha, eu posso te dizer o seguinte, nós temos um caminhamento que o PL vai estar junto com o Topázio, uhum, né? Essa questão da candidatura do vice, da minha pessoa, por exemplo, essa decisão ela não passa só por mim, Manuel, ela, uhum, passa pelo governador, evidentemente, passa pelo prefeito Topázio, e se as coisas estiverem andando de uma forma correta e der ok, podemos sim até colocar o nome à disposição, né? Uhum. Mas eu acho que isso tudo precisa ser realmente muito bem alinhado, conversado. Como eu te falei, existem inúmeras lideranças do PL aqui em Florianópolis, né? Pessoas que também têm condições de fazer um grande papel em conjunto com o Topázio, uhum, e a gente está à disposição, mas essa pergunta é uma pergunta que vai ser complexa, né? É difícil a gente isso, né? Então a gente sempre diz assim, como é que isso impacta, né, na população. Poxa, o governador está colocando um filho lá para ser isso, aquilo. Eu sempre digo assim que, graças a Deus, né, tanto eu como o Felipe, a gente tem uma vida regrada em coisas corretas, cada um tem sua profissão, não dependemos da política para nada, entendeu? Muito pelo contrário, ele sempre diz para nós, poxa, eles que me emprestam dinheiro ainda de vez em quando, sim, quando eu preciso, né? E a gente tem essa questão da política pautada para ajudar, uhum, ajudar principalmente ele, porque é o sonho dele, ele sempre construiu isso e a gente sempre tentou ajudar. Mas, evidentemente, quando nos recrutam para alguma coisa, a gente sempre avalia da melhor forma. Mas essa pergunta é uma pergunta que eu digo que pode ser que aconteça, sim.
Agora, a resposta ela vai ser dada tanto pelo prefeito como pelo governador. É uma construção isso, né? Claro. E se não for algo salutar para o município de Florianópolis, a gente vai continuar nos bastidores trabalhando de uma forma muito intensa, porque a política entrou sempre nas nossas vidas e a gente está construindo junto com ele, e o foco é o governador. O foco é o projeto dele, né? A gente sempre disse, tanto eu como meu irmão, que a política ela sempre bateu na nossa porta, mas a gente sempre disse que o foco era ele, ajudar ele a fazer o melhor governo de Santa Catarina. É isso que a gente está aí empenhado em relação a isso. E o teu irmão vai para a Casa Civil? Olha, existe algumas conversas sobre isso, né? O Manuel, você me coloca em pergunta quadrada aqui, né, Heleno? o Heleno só olha para mim e ri, né, do outro lado. O Felipe é uma pessoa que tem uma experiência muito grande na questão política, né? É um advogado formado em direito público, uma pessoa que tem leituras políticas fenomenais. A gente sempre diz que a gente se completa, né? Condições para eles exercer a Secretaria da Casa Civil tem de sobras, né? Mas é uma questão muito de decisão pessoal do próprio Felipe, né? Ele também tem avaliado isso da melhor forma possível, porque mexe com toda uma estrutura de vida familiar dele, né? Sim, sim. O governador também tem feito essa avaliação. Eu sei que existe um apoio da Assembleia Legislativa, dos deputados, muitos deputados querendo que o Felipe realmente assuma a Casa Civil, pelo fato da construção e da relação que ele tem, né, com a Assembleia Legislativa também, até porque nós recebemos demandas aí todo santo dia, tanto de deputados, de eleitores, de pessoas que estão ajudando a gente, né? Então, se o Felipe for para a Casa Civil, pode ter certeza que ele vai fazer a melhor gestão da Casa Civil possível, porque não pode dar errado, Emanuel. Tem que dar 100% certo. Então, isso é uma coisa que está bem sendo discutido internamente dentro da família, né? E em breve a gente vai ter algumas notícias aí, alguma coisa, mas está muito na mão do Felipe mesmo fazer essa reflexão e o governador, né, a gente. Mas se for, realmente vai ser para somar. Pode ter certeza que ele é uma pessoa de confiança, né, do governador, e vai poder estar exercendo aí da melhor forma possível essa articulação política que o governo sempre teve aí, né, muito bem representado também pelo Sorato, que vai sair, né, para ser candidato a prefeito de Tubarão. Então, em breve novas notícias aí. Com certeza. Para fechar, hoje 7h22 da noite vai ter um evento lá em São José para filiações, né, no município, e na segunda-feira vai ter em Florianópolis. Isso, né? Hoje nós vamos ter lá em São José esse momento. Várias lideranças vão estar sendo filiadas, várias pessoas que querem ajudar lá no projeto da candidata Deliana, né, da ex-prefeita, vão estar nessa noite de hoje. E a gente queria convidar todos, né? Onde é que vai ser, Heleno? Na Top Gun. Na Top Gun, lá no Clube de Tiro Top Gun. Então, quem quiser se simpatizar com todo esse projeto do Partido Liberal, né, das nossas pautas que nós temos, enfim, está convidado a participar desse nosso evento às 19h22, lá no Clube Top Gun. E na segunda-feira nós vamos também ter um grande momento de filiações aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, também às 19h22. Pessoas que também se simpatizam com todas as nossas pautas, que querem participar do projeto aí Florianópolis, construir Florianópolis diferente, né? Está conosco. Então 19h22 vai ter secretário municipal se filiando, ok? Vou deixar para surpresa para acontecer lá, Emanuel. De Floripa. De Floripa vai estar se filiando ao partido, né? Na Assembleia Legislativa também. Então todos estão convidados aí, e eu espero que a gente possa aí gozar de um grande pleito eleitoral e que o partido saia realmente bastante fortalecido nessas eleições que vêm aí. Muito bem, obrigado por ter vindo aqui ao programa, foi prazer. Bom papo, a gente poderia conversar mais umas 2 horas, o papo com o Bruno é sempre muito bom, né? Mas evidentemente que a gente vai voltar a conversar muito em breve quando as definições começarem a ser tomadas. Manuel, obrigado mais uma vez pelo convite. O Jogo do Poder é um programa fantástico. Você faz isso aqui com maestria, realmente um jovem aqui que tem despontado muito nessa questão política, a gente tem percebido isso. A tua conduta com os entrevistados que vêm aqui, a gente sempre fica muito à vontade em relação a isso.
E deixar aqui um grande abraço para o Haroldo, que vem conduzindo a Jovem Pan aí com bastante dedicação também, a todo o pessoal da Jovem Pan, enfim. E é um prazer estar aqui e a gente possa voltar em outros momentos para discutir a política aí também, que eu acho que faz parte da vida de todo mundo, né? Com certeza. Um grande abraço para vocês aí. Obrigado. Obrigado. Bruno Melo, filho do governador Jorginho Melo, conosco aqui no Jogo do Poder.